Olá pessoal, tudo bem? Eu vou fazer uma sequência de vídeos por esses dias, onde eu vou falar um pouco sobre autoestima infantil. Algumas coisas que ajudam e outras que atrapalham na autoestima das nossas crianças. A primeira coisa que eu quero falar hoje é sobre superproteção. O que é a superproteção e por que ela influencia na autoestima do meu filho? A superproteção é quando eu quero colocar o meu filho numa redoma de vidro. Hoje todos nós, devido aos perigos da vida, as situações que nós vemos por aí, o bullying, tudo isso, nós temos vontade de colocar o nosso filho numa caixinha, não é? Dá vontade de pôr ele na caixinha e deixar ele ali, só pra gente cuidar. Porém, os pais irresponsáveis precisam ter consciência de que aquela criança não vai estar sempre debaixo das nossas asas. Então, eu preciso preparar o meu filho para se frustrar. A superproteção impede essa frustração. Então, ele não aprende a resiliência, ele não aprende a lidar com as emoções que ele precisa lidar, ele não aprende a ouvir um não, ele não aprende a lidar com as frustrações. E isso vai atrapalhar ele não só no desenvolvimento cognitivo, mas também no comportamental e no emocional. Porque lá na frente ele vai ter muitas frustrações. E nós, como responsáveis, não estaremos mais lá para ajudá-lo. Porque às vezes é no emprego, é na faculdade. Naquele momento ele não vai ter a gente por perto. Então o nosso papel é ensinar ele a lidar com as frustrações. E como que eu faço isso? Só dá para fazer isso depois que ele se frustra. Então, aconteceu um caso lá na sua escola, né, na escola do seu filho, ou com os amiguinhos, ao invés de você ir lá e prevenir aquela frustração, você deixa a frustração acontecer e depois você ensina ele como lidar com ela. É doído? É um pouquinho, porque a gente sabe que poderia ali prevenir aquilo, mas se eu faço isso, eu estou boicotando o crescimento, o desenvolvimento emocional do meu filho. Então, veja a situação e aí depois que acontecer, quando ele te contar, você vai então ensinar as lições que aquela frustração trouxe, aquela decepção, como lidar com aquilo, né? Ele pode chorar ou ficar com raiva, e você vai trabalhar essa emoção com ele. Não coloque almofadinha para o seu filho cair na vida, porque ele não vai ter isso para sempre. Se você fizer isso, o que vai acontecer? Ele, quando chegar o dia em que ele não tiver almofadinha para cair, ele pode retroceder, ou seja, eu não vou enfrentar isso e sair das situações ao invés de enfrentá-la, ou ele pode ir para cima dessa situação com uma agressividade, porque ele nunca soube lidar com ela. Então, por mais que você esteja tentado a fazer isso, lembre que a vida não vai fazer isso com ele. Então, o ideal é o quê? Primeira coisa, eu protejo daquilo que é perigoso para o meu filho. E segundo, eu oriento para que ele entenda que vai existir esse dia, o dia ruim, a tristeza, a decepção, faz parte da vida, a frustração faz parte da vida, as críticas fazem parte da vida na escola, no trabalho, onde quer que ele esteja. E terceiro, quando acontecer, eu estarei aqui para acolhê-lo e ajudá-lo a lidar com aquela emoção. Mas eu não tô lá para julgar o outro, para falar, essas pessoas são más, são ruins, você não tem que se importar e tudo isso. Não, eu vou orientar para ele lidar com as emoções dele, porque ele vai encontrar muita gente parecida lá na frente. E aí, como ele vai lidar com isso? Então, super proteger as crianças não fazem delas crianças fortes, adultos fortes. Se você quer o seu filho, a sua filha forte, resiliente, a responsabilidade hoje, né, até a criança, até o adolescente, né, da criança até o adolescente, é minha e é sua. Nós temos esse papel como pais e responsáveis. Então, fica a dica, né, de que
você não deve nunca colocar almofadinha para o seu filho cair na frustração. Deixa que ele se frustre e depois disso, ajude ele a lidar com essa emoção que ele está sentindo diante dessa frustração. Então, a superproteção prejudica na autoestima, porque não faz do seu filho um filho forte. Essa superproteção enfraquece o seu filho. Então, se você hoje ainda tem esse comportamento, tente mudar, peça ajuda, para que futuramente você possa olhar para o seu filho, para sua filha e ver um adulto forte, tá bom? Então esse é o meu vídeo de hoje. Durante esse mês eu vou falar ainda outras coisas sobre autoestima infantil. Espero que vocês tenham gostado. Dê um like no vídeo e compartilhe com as pessoas, com os professores, com seus amigos. E muito obrigada, até mais.